Boa noite, graça e paz, amados. Engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Senhor, por mais uma noite estarmos juntos, estudarmos a sua palavra e experimentar, colocar diante do altar do Senhor, em forma de canções, aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem derramado em nossas vidas, muito mais do que merecemos, muito mais do que pedimos, tem sido generoso em extremo conosco. Como Sérgio e Nete falaram aqui no início, nós estamos encerrando essa semana de jejum e oração por muitos irmãos aqui da igreja. E eu estava conversando com algumas intercessoras hoje pela manhã, algumas pessoas que nós colocamos na lista de oração que estavam enfermos, já participaram dos cultos hoje pela manhã. Muito pode quanto aos seus efeitos, a súplica dos justos. Por isso, obrigado pela sua contribuição, pela sua comunhão conosco, se associando conosco nesse momento de oração. Continue orando, nós estaremos orando, vamos estar clamando. Estamos diante de tragédias que têm acontecido ao longo desta semana, aquele evento ali na creche em Minas, as exposições com temas promíscuos que continuam rodando o Brasil, você tem acompanhado pela internet, e que o nosso mover como em oração, o nosso posicionamento como pessoas tementes ao Senhor, que defendem a fé cristã, possam estar rechaçando essas coisas. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, ela vai fazer diferença, vai invocar o nome do Senhor e o Senhor vai curar a nossa terra. Essa é a grande expectativa do nosso coração. Estamos a menos de 20 dias do Summit, e eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas com respeito ao Summit. Se você tivesse a oportunidade de ouvir no mesmo lugar a mulher que nos últimos 10, 15 anos foi a responsável pelo grande avanço do Facebook, toda a tecnologia, as ferramentas do Facebook, que hoje é talvez a rede mundial mais acessada no mundo, se essa mulher pudesse conversar com você e dar dicas de liderança, quanto isso custaria? Se junto com essa mulher, logo depois dela, viesse aqui e desse uma palestra para nós, o CEO da Google, que está no primeiro lugar entre as 10 empresas mais confortáveis, mais adequadas para se trabalhar nos Estados Unidos. Se ele viesse aqui e desse conselhos para nós, 75 mil funcionários tem a Google hoje. Se você pudesse conversar com uma mulher que sobreviveu a um genocídio que aconteceu em Ruanda em 94, onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Se você pudesse conversar com uma mulher que, junto com outras mulheres, num quarto de 1,5 por 1,5, que ficaram 91 dias enclausuradas, escondidas e sobreviveram. Essa mulher hoje, toda a sua família foi dizimada, ela anda pelo mundo falando sobre paz e perdão. Por isso, o Summit como nosso vice-presidente disse, o Edmar, aqui no vídeo, é um lugar onde nós temos uma grande oportunidade de ouvir a graça de Deus através da vida de tantas pessoas que têm feito diferença no mundo. É um valor muito pequeno diante de um grande staff de pessoas de alto nível, com experiências preciosas. Nós temos participado, eu e minha família temos participado do Summit nos últimos 4 anos e tem sido extremamente significante para a nossa vida, decisões importantes, atitudes importantes nós tomamos na nossa vida através da direção de Deus nas palestras do Summit. Então eu quero convidar você, ao final da nossa reunião, passe no todo, faça a sua inscrição, porque todas essas pessoas estarão aqui palestrando, falando. Nós estaremos tendo uma palestra do pastor que hoje ele está entre o top 10 dos pastores mais influentes dos Estados Unidos. Sua igreja hoje tem aproximadamente 75 mil pessoas. Ele é ouvido pelas empresas, nas estratégias, nas características de liderança que esse pastor tem ensinado ao redor de tantas nações, e nós teremos tudo isso aqui na nossa casa, aqui na IBAN. E seria muito triste se pessoas estão vindo de diversas localidades aqui de Salvador, inclusive de cidades do interior. Nós sabemos que essas últimas semanas acontece aquele corre-corre com as inscrições, aquela característica brasileira, né, de deixar para a última hora. Então nós não gostaríamos, nós temos inscrições limitadas, não podemos ultrapassar este número, já estamos chegando próximo da metade, e agora essas últimas semanas, rapidamente essas inscrições vão ser feitas. Então, por favor,
favor, invista na sua vida espiritual, invista aumente o seu nível de liderança ouvindo as palestras que estarão sendo feitas. Em português, o áudio está perfeito. Ao longo dos anos, a IBAN tem se aperfeiçoado na tradução, na qualidade da tradução, e realmente esse ano muito especial, tenho certeza que você vai ser muito edificado, ok? Final do culto lá no Toldo. Pode ir todo mundo ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Nós vamos sair daqui por volta de meia-noite, mas não tem problema, tem inscrições para todos os irmãos. Nesse mês, estaremos falando sobre liderança cristã. Você tem essa mensagem no seu informativo desse mês, e é interessante que falar sobre liderança cristã nos desafia em alguns aspectos, porque a liderança cristã, ela se difere da liderança secular, da liderança tradicional, da liderança que é utilizada nos meios corporativos, na sociedade, nas ONGs, até mesmo na família. A característica da liderança cristã é porque ela enfatiza princípios espirituais. Não adianta ser um bom líder, ter boas técnicas, ter boa instrução, se os princípios espirituais forem desprezados. E nós percebemos que a liderança de hoje tem levado muitas pessoas a estar crescendo, galgando altos postos nas suas empresas, conseguindo boas colocações profissionais, mas isso tem custado muito caro. Às vezes tem custado a família, tem custado o casamento, tem custado a saúde e, em muitos casos, a própria vida espiritual. Porque a liderança cristã, ela acrescenta, junto a esta gama de informações, princípios espirituais. E é isso que eu gostaria de discutir com você nessa noite, nós estarmos olhando para as Escrituras e verificando, principalmente na vida deste homem, Davi, que foi um grande líder da sua época, continua nos influenciando através da sua liderança, um homem que tem a sua vida exposta na Bíblia de uma forma muito significativa. Talvez no Velho Testamento não haja um outro personagem que tenha a sua vida exposta como a vida de Davi. E nós sabemos das limitações de Davi, nós sabemos os erros que Davi cometeu. No entanto, este homem é chamado pelo próprio Deus como homem segundo o seu coração. Então, há algo especial da parte de Deus na história de Davi que nós podemos aprender. E o tema desta noite, nós estaremos falando sobre liderando em tempos difíceis. Eu não sei se você tem passado por tempos difíceis. Não sei se você tem enfrentado situações de grande tensão e de grande pressão. São nesses momentos que a graça de Deus, o poder de Deus se manifesta de uma forma incontestável e aprendemos coisas especiais da parte de Deus. Por isso, acompanhem comigo, nós vamos ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 30. Vamos olhar um momento da vida deste líder chamado Davi e o que ele pode nos ensinar hoje através da sua experiência. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler alguns versículos. Quem estava aqui hoje pela manhã? Levante sua mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Ok. Então, alguns irmãos já puderam ouvir uma parte dessa mensagem, ouviram toda a mensagem. Eu gostaria de compartilhar hoje à noite, nós temos um pouquinho mais de tempo, de acrescentar alguns elementos que não foram possíveis hoje pela manhã, em função do nosso tempo reduzido. Mas vamos olhar aqui para 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Todos encontraram? Minha tradução é a revista e atualizada, então você pode acompanhar comigo a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. O verso 4 diz que então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus.
Vamos ler mais uma vez? Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Verso 7 diz, Davi chamou Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, e disse, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam num campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água e deram-lhe também pedaços de figos, passas de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jure-me por Deus, que não me matarás, e nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, e nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram adiante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai Santo, Deus querido, que privilégio grande nós temos de estar na Tua presença. Obrigado por podermos abrir a Tua palavra e temos a certeza de que vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós nos consagramos a Ti. Tira toda a nossa limitação, tudo aquilo que impede o nosso coração de compreender as Escrituras. Que o Teu Espírito fale conosco nesta noite, Senhor, nos inspirando, nos capacitando, iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as Escrituras. Pai Santo, nós oramos também pelo pastor Abrão nesta noite. Ele está lá em Cruz das Almas, ministrando a Tua igreja. Essa semana é uma semana de muitas tarefas, junto com o Barco Clínica, estará lá em Cajaíba, Senhor, e Marcelos do Sul. Toma os Teus servos nas Tuas mãos, pastor Abraão, Cléo, essa família amada, querida, os nossos líderes, ó Deus, pessoas que o Senhor tem levantado para abençoar nossas vidas e a vida de tantas outras pessoas. Cuida, Senhor, deles nas estradas, capacita-os, fortalece a força física e que jamais falte ao Senhor a alegria e o vigor sobre os Teus servos. Nós oramos os apresentando nesta noite, pedimos que o Senhor continue tomando nas Tuas mãos a nossa vida e que possamos ser instrumentos para a glória do Teu santo nome, Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Liderar significa influenciar pessoas através do seu próprio comportamento, servindo como inspiração para que elas sejam aprimoradas e possam dar o melhor de si a favor da humanidade. Essa frase do pastor Abraão, ela está aí no seu boletim.
Eu chamo a sua atenção porque as coisas que nós vamos falar nesta noite, elas estão listadas no seu informativo e você vai poder olhar várias vezes durante essa semana, durante esse mês de outubro e ser ministrado através dela. E o interessante é que quando nós falamos a respeito de liderar em tempos difíceis, nós precisamos ter a consciência de que liderar em tempos difíceis está basicamente relacionado às decisões que nós tomamos. Em tempos difíceis, nós precisamos tomar decisões. E como nós acabamos de ver no texto bíblico, Davi havia tomado uma decisão que afetou a sua família e afetou as pessoas que faziam parte do seu exército. Nós temos 3 personagens aqui: Davi, o seu exército e a sua família. Por alguma razão que nós não sabemos, não está escrito aqui na Bíblia, Davi tomou a decisão de se esconder junto aos filisteus. Se você der uma olhadinha no capítulo 29, Davi está fugindo da perseguição do rei Saul. O rei Saul quer matar Davi porque reconhece que há algo especial sobre Davi, que Deus o ungiu como o futuro rei de Israel, e Saul sai por todos os lugares por onde Davi ia, e ele matava pessoas, ele invadia vilarejos, ele até assassinou sacerdotes que ajudaram a Davi. Então Davi tem a brilhante ideia de ir se esconder junto aos filisteus. Ele chega para um dos reis dos filisteus, Aques, rei de Gate, e pede asilo na cidade dos filisteus. E talvez você possa perguntar, como eu faço sempre que leio esse texto, por que Davi foi morar justamente com um povo que ele foi levantado para guerrear? Se você olhar os capítulos anteriores da história de Davi, você vai ver o tempo todo Davi guerreando com os filisteus e tendo poderosas vitórias, tendo estratégias incríveis da parte de Deus. Ele faz guerra contra os filisteus, defendendo Israel, e isso o leva ao patamar de um grande líder que tem uma grande influência. Mas mediante a perseguição do rei Saul, ele vai morar com o inimigo. E o que me chama a atenção é que esse homem experiente, este guerreiro de Deus, esse homem que tinha um bom relacionamento com o Senhor, toma uma atitude impensada. Ele aposta todas as suas fichas, ele coloca como prioridade fazer parte do exército dos filisteus. E neste momento, no capítulo 29, você vai perceber que de um lado está o exército de Israel, comandado por Saul, e do outro lado, o exército dos filisteus, com vários príncipes, para guerrearem entre si. E desta vez, nesta guerra, Davi está do lado errado. Está do lado do inimigo, está do lado dos filisteus. E o que me chama mais a atenção é que os príncipes dos filisteus, olhando para essa situação, diz: Davi, você não pode guerrear conosco contra o seu próprio povo, contra Israel. Sabe o que vai acontecer? Na hora da batalha, você vai mudar de time e vai lutar contra nós. Os príncipes dos filisteus foram que expulsaram Davi do exército. Davi estava disposto a lutar, estava disposto a guerrear uma guerra que não era dele. O rei Aques reconhecia os bons serviços de Davi, reconhecia a fidelidade de Davi, mas os príncipes dos filisteus, talvez movidos pela própria ação do Senhor, manda de volta o exército de Davi. Diz assim: olha, você vai voltar para sua casa, você não vai para esta guerra conosco. Talvez Davi, de cabeça baixa, volta para casa. E quando ele vai chegando 145 quilômetros do lugar onde estava acontecendo a guerra, até Ziclag, o sul de Judá, e quando ele chega na sua terra, não tem mais casa. Quando ele chega em casa, não tem família. Tudo foi queimado, a fumaça subindo. Ele percebe no meio dos escombros que não havia sangue e que não havia cadáveres. Isso trouxe ao entendimento dele de que todos foram levados como escravos. Todos foram levados cativos. Uma tragédia. E eu fico pensando o que um homem, neste momento, o que um pai de família, o que uma mãe, o que um líder faz diante de uma tragédia, diante de um momento difícil como esse. É interessante que, se você olhar comigo para o versículo de número 4, você vai perceber que os próprios homens de Davi começam a olhar para ele e colocar a culpa nele, porque ele era o líder. E você sabe que quando as coisas vão bem, os louros, os agradecimentos são canalizados para os líderes, mas também quando acontece algum tipo de problema, ele é o culpado. A culpa é sua. Davi, por que você não deixou uma parte do contingente desse exército para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família? Nós perdemos tudo, Davi. Tudo aquilo que nós conquistamos até agora foi levado.
E os homens falaram: vamos matar Davi, vamos apedrejar Davi. E eles estavam tão angustiados que a expressão das Escrituras, do final do verso 4, é que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Eu não sei se você se identifica com essa frase. Em determinadas situações, é tudo que nós sabemos fazer, chorar. E choramos tanto que acabam as lágrimas. A nossa mente fica completamente perturbada. Nos momentos difíceis, nós precisamos tomar decisões. E é justamente, irmãos, nesta hora que a liderança cristã entra em ação. Você deve se lembrar, no domingo passado, nós fomos profundamente abençoados com a mensagem do pastor Abraão, falando sobre os recursos do Espírito Santo, disponíveis a todos os filhos de Deus. Ele falou sobre a iluminação para compreendermos as Escrituras. Ele falou a respeito dos dons espirituais. Tivemos aqui uma aula incrível, esclarecedora. Tivemos aqui um momento muito especial da presença do Senhor nos esclarecimentos a respeito dos dons. Acesse, a mensagem está lá no site, você pode ouvir quantas vezes você quiser. E por último, o terceiro ponto, o terceiro recurso, o consolo que vem da parte do Espírito Santo. E me parece que foi exatamente essa a primeira característica que fez com que Davi pudesse contornar aquela situação e mudar aquele quadro. E nós percebemos que hoje existem pessoas que elas estão tomando o mesmo caminho de Davi, estão liderando, estão se lançando a projetos sem a direção de Deus, estão mudando as suas prioridades. Estão mais preocupados em ganhar dinheiro para pagar as contas, estão mais preocupados em fazer cursos, estar melhorando o seu desempenho profissional, estar melhorando a sua capacidade de arrecadar recursos, que isso tem custado a família. Isso tem custado os filhos. Não é novidade para nós esta cena de um pai que trabalha 12, 14, 15 horas por dia para bater as suas metas, para pagar as contas, e chega no final do dia em casa, e o filho vai querer conversar, e o filho vai querer um pouco de atenção, ele fala: não, agora não, papai está muito cansado. Outro dia a gente conversa sobre isso. E também não é uma cena difícil de nós compreendermos que nessa hora, depois de um dia de muito desgaste, vem a esposa com aproximadamente 577 perguntas para fazer para ele naquela hora, mas ela faz aquelas 2 ou 3 que toca no âmago dele e fala assim: olha, chega, não quero ouvir nada porque tive um dia difícil, outra hora você fala sobre isso. E nós percebemos que isso vai corroendo o relacionamento conjugal e vai destruindo a estrutura da família, a custo do progresso, do sucesso profissional. E eu pergunto para você, é razoável isso? Para alguém que considera as Escrituras como uma regra de fé, como algo que baliza a nossa vida, que os princípios cristãos fazem parte daquilo que nós vivemos e pensamos? Porque um dos primeiros princípios cristãos que nós aprendemos logo no início da nossa caminhada é Mateus 6,33. Vamos repetir esse texto? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que nós fazemos? Nós priorizamos as demais coisas e o reino de Deus fica em segundo plano. Isso é a liderança secular. Essa é a liderança deste tempo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, quanto mais você dá o seu sangue, melhor a sua performance. Mas no reino de Deus não funciona dessa forma. Nós, como servos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós priorizamos as coisas de Deus, essas coisas nos são acrescentadas. Você crê nisso? Por isso, um princípio de liderança é reconhecer que nós tomamos decisões erradas. Nós estamos dedicando muito tempo, nós estamos dedicando muito dinheiro, estamos dedicando muita energia em coisas que não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. O que Davi estava fazendo no meio dos filisteus? O que você continua fazendo nessa empresa que está sugando tudo que você pode produzir? E não sei se você percebeu, quanto mais você trabalha, menos você ganha. Esse silêncio é sim ou não? Não, pastor, quanto mais eu tenho trabalhado, mais dinheiro eu tenho ganhado. Não é o que eu tenho ouvido de muitos homens, de muitos pais, de muitas mães. Hoje precisa se trabalhar muito mais para ganhar às vezes muito menos.
alguma coisa está errada, irmãos. Nós precisamos parar e pensar. Uma das coisas que John Maxwell compartilha em muitos dos seus livros, principalmente 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, é que o líder é aquele que sobe no ponto mais alto da árvore, olha ao redor e diz: caminho errado, vamos voltar. Reconhecer os erros. É interessante que o final do versículo 6 diz assim, que todos falavam em apedrejar Davi. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é uma ação que só acontece com quem tem um relacionamento com Deus. Davi conhecia o Senhor. Olha só como Davi conhecia Deus. Verso 7 diz o seguinte: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Irmãos, esse versículo 7 é uma aberração. Por quê? Apenas as pessoas que estavam habilitadas a usar uma estola sacerdotal era a família de Arão, eram os irmãos da tribo de Levi, eram os sacerdotes. O éfode, ou a estola sacerdotal, depende da sua tradução, era algo que os sacerdotes vestiam para poder entrar na presença de Deus. Porque uma das representações da estola sacerdotal é que aquela estola, aquela proteção, guardaria aquele homem imperfeito, aquele homem pecador, para poder chegar na presença do Senhor sem ser destruído, sem ser fulminado por sua glória, por sua santidade. Então, a estola sacerdotal era um parlamento de sacerdotes. Não fazia parte, não era uma coisa comum, não era qualquer pessoa que usava, não era qualquer pessoa que tocava na estola sacerdotal. Davi era alguém que tinha um relacionamento com Deus tão forte, que nós percebemos que ele sabia onde recuperar as forças. Ele sabia que quando uma decisão errada é tomada, precisamos chegar diante de Deus e admiti-las, confessar. É justamente Davi que diz no Salmo 51, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos por causa dos meus constantes gemidos, dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas também é Davi que diz, levanta os olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É diante de Deus que nós admitimos os nossos erros. É diante do Senhor que nós percebemos que colocamos as nossas forças, colocamos as nossas prioridades nas coisas erradas. E esta atitude de liderança, irmãos, pode transformar uma situação. Então, a grande mudança, a grande restauração na vida de Davi começou justamente com esse fator. Cometi um erro, cometi um pecado, estava errado, fui precipitado nas minhas decisões, não pensei direito. E quando ele faz isso, ele toma da estola sacerdotal. O versículo 7 deveria estar escrito assim: assim que vestiu a estola sacerdotal, Davi foi fulminado pelo Senhor. Porque era algo consagrado aos sacerdotes, era algo sagrado, ninguém podia tocar. Mas no versículo 7, nós percebemos, versículo 8, diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E por incrível que pareça, irmãos, aquele homem que pegou um parlamento que não pertencia a ele, que tocou num objeto sagrado, que chegou com ousadia na presença do Senhor, sabe o que Deus fez? Ao invés de mandar um raio na cabeça de Davi, respondeu 2 perguntas com 3 respostas. Ele diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e o que mais? E tudo libertarás. Nós sabemos que hoje nós não precisamos de uma estola sacerdotal. Nós vamos agora no final do mês comemorarmos 500 anos da Reforma Protestante. Um dos pilares da Reforma Protestante é um princípio que faz parte da doutrina batista, que diz assim: o sacerdócio universal de todos os santos. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, recebendo o Espírito Santo de Deus, você tem acesso ao Pai através de Jesus. Ele te protege, Ele te cobre, Ele perdoa os seus pecados, Ele reconhece as suas fraquezas, Ele nos assiste no momento das nossas debilidades.
Então, se nós olharmos para Davi, esta atitude de um líder que vai diante do Senhor reconhecer as suas limitações e tem a ousadia de dizer: Senhor, tem como consertar isso? Senhor, tem como recuperar esse tempo perdido, esse investimento errado? O Senhor fala: vai, porque você persegue, porque você vai alcançar. E mais, Davi, você vai trazer tudo de volta. Talvez é tudo que você precisa ouvir da parte de Deus hoje à noite, diante das decisões erradas, equivocadas que você tomou. E admitir na presença do Senhor, irmãos, abre o caminho de volta para a restauração. Liderar em tempos difíceis é, em primeiro lugar, reconhecer que muitas das coisas que estamos vivendo neste momento são consequências de decisões precipitadas. São erros, princípios espirituais quebrados. Porque se nós desprezarmos a nossa vida espiritual para andarmos neste mundo apenas como pessoas comuns, como diz as Escrituras, se a nossa esperança está reservada apenas a esta terra, somos os mais miseráveis dos homens. Há algo de Deus para nós, há um propósito de Deus para nós. E se nós estamos no caminho errado, se nós estamos na direção errada, que o Senhor nos mostre, abra o nosso coração para compreendermos, de preferência, sem que sejam necessárias tragédias. Mas, infelizmente, parece que nós aprendemos as coisas por meio de tragédias, por meio de perdas, por meio de situações difíceis de administrar, mas nos tempos difíceis, Deus vem com sua graça e com seu perdão. É interessante que quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, quando nós nos quebrantamos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos dá uma estratégia. E se você prestou atenção no texto, você viu que no versículo de número 4, os homens queriam apedrejar Davi. Verso 6, perdão. Os homens falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam em grande amargura. Mas no verso de número 9, diz assim: partiu, pois, Davi, e os 600 homens que com ele se achavam. Não é curioso que alguém que estava colocando a culpa, que queria matar o líder, volta a seguir, volta a ouvir as orientações, volta a ser desafiado? Uma das coisas que nós temos às vezes dificuldade de compreender nos momentos difíceis é que nem todos vão ter a mesma capacidade de compreensão. Às vezes não há afinidade nas ideias no meio das confusões. Às vezes não há concordância nas decisões. Mas uma coisa eu posso garantir para você: se você recebe da parte de Deus uma direção, as pessoas vão reconhecer que foi Deus que falou com você. E hoje, diante das situações difíceis que nós temos, nós percebemos que quando o marido e a esposa começam a resolver coisas difíceis, balizados apenas nos seus conhecimentos, nos seus sentimentos, a briga aumenta. Quando os pais tentam compartilhar com os filhos, buscando estratégias apenas humanas, sem a presença de Deus, o conflito aumenta ainda mais. Mas quando vem a graça de Deus, quando vem o poder do Senhor, irmãos, há consenso, a graça do Senhor é derramada e nós voltamos a lutar juntos. Nos tempos difíceis, nos momentos difíceis, nós precisamos ter uma direção de Deus. Precisamos ter uma palavra vinda do Senhor. Reúna a sua família, coloque-os sentados no sofá e orem juntos. Peçam perdão um para o outro, peçam desculpas, se arrependam de decisões equivocadas. Há quem diga, uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Silvio, nunca admita as suas fraquezas diante dos seus liderados, porque eles podem se voltar contra você. Eu me lembro que eu cheguei para essa pessoa e falei: valeu, vou fazer o contrário. Porque, irmãos, quebrantamento, reconhecimento, traz libertação. O diabo só pode trabalhar com as coisas que estão escondidas. Mas as coisas que nós colocamos diante do altar do Senhor, nós não podemos mais ser acusados diante dela, porque somos perdoados, somos purificados. E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas diante das pessoas, nós estamos dizendo assim: somos iguais, temos as mesmas debilidades, mas o Senhor é conosco. O Senhor vai nos ajudar.
Eu não tenho nenhuma pretensão de mostrar para as pessoas que sou um super-herói, o que acontece lá no mundo não acontece comigo, não, pelo contrário, somos afetados pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades, mas devemos ter bom ânimo, em Cristo nós vencemos o mundo. Por isso eu quero chamar a sua atenção diante desses dois pontos importantes, são características de líderes que lideram segundo a perspectiva cristã. São pessoas que se arrependem de suas decisões equivocadas e são pessoas que buscam uma direção do Espírito de Deus que vem da parte de Deus. Diante dessa verdade, eu gostaria de compartilhar algo com você nesses minutos finais. Eu e minha família, em 2006, nós estávamos aqui em Salvador e nossa família estava se preparando para começarmos uma igreja no Rio de Janeiro, filial de uma igreja que nós pastoreávamos aqui, seria uma congregação da igreja. Então nós deixamos a igreja aqui em Salvador, era uma igreja sede com mais 8 extensões, preparamos, nos programamos e entendemos da parte de Deus que deveríamos ir para o Rio de Janeiro para começarmos a 9ª igreja. E preparamos tudo e fomos para o Rio de Janeiro para começarmos esse trabalho lá, em 2006. Assim que chegamos, eu busquei uma colocação profissional, comecei a trabalhar com representação de uma confecção de um amigo que tinha uma indústria. Eu fui trabalhar junto com ele e também começamos a igreja na nossa casa. As reuniões aconteciam no nosso apartamento lá em Jacarepaguá. Muitos irmãos começaram a frequentar a nossa casa e o embrião de uma nova igreja estava começando ali no meio da nossa família. Mas aconteceu um fato inesperado, algo que nós não havíamos planejado. A Eliana ficou muito doente. A Eliana pegou uma infecção na cabeça do fêmur que começou a paralisá-la. Ela começou com uma dor muscular e ela foi perdendo os movimentos e aquele caso foi se agravando ao ponto de a Eliana ficar numa cama sem poder se mexer, de ter que usar fraldas, de nós termos que tirar a cama de casal do nosso quarto e colocar uma cama hospitalar. E foi curioso nesta época que nosso plano de saúde era aqui de Salvador, era um plano local. E nós fomos para o Rio de Janeiro, nosso plano não funcionava lá, nós estávamos à mercê do serviço público. Então, muitas vezes, nós pegamos a Eliana, colocávamos ela numa ambulância e levávamos para os hospitais públicos lá do Rio de Janeiro. E eles são uma beleza, irmãos. É triste. A cidade é maravilhosa, mas o serviço público, nem tanto. Nós fomos para um hospital chamado Lourenço Jorge, ele fica na Barra da Tijuca, ao lado da Cidade da Música. A Cidade da Música é um investimento onde a prefeitura investiu milhões, centenas de milhões para construir um teatro, uma praça muito bonita, um lugar muito lindo. Mas ao lado tem um hospital chamado Lourenço Jorge, onde faltava esparadrapo, faltava lençol, faltavam as coisas básicas neste hospital. E eu me lembro que muitas vezes nós chegamos com a Eliana numa maca, e na maca ela ficava, porque não havia cama, não havia lugar na enfermaria. Então nós ficávamos num ambiente com 20, 30, chegava a ter 40 pessoas de acidentes, pessoas que caíram de moto, pessoas que levaram tiro, estavam todos naquele ambiente, homens e mulheres, e nós ficávamos ali do lado da maca da Eliana, porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Tivemos que fazer diversos exames em clínicas particulares, porque o hospital não tinha os recursos. Ninguém descobriu o que a Eliana tinha. E nós tínhamos ido para o Rio de Janeiro para começarmos uma igreja. Eu estava preocupado em dar uma boa condição financeira para a minha família, estava trabalhando bastante, mas chegou uma hora que eu tive que parar com tudo. Nós fomos transferidos do hospital, a Eliana não teve nenhum diagnóstico, ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. Inclusive, deixa eu contar para vocês o que os médicos falaram, que era dengue dela, que ela não tinha nada. Ela chorava de dor, ela gritava de dor, e o médico falava assim, ela não tem nada. Nós fomos para um outro hospital chamado Miguel Couto. Esse fica no Leblon. É um hospital estadual. E foi a mesma cena. Nós chegamos também numa enfermaria, diversos exames, sem diagnóstico, mas resolveram, no Hospital Miguel Couto, fazer uma cirurgia na Eliana. Então, abriram a perna dela, tentaram resolver aquela infecção, e a Eliana saiu 10 dias depois, pior do que ela estava quando ela entrou. E é interessante que ela não ficou em momento algum em um quarto, numa cama, sempre em maca, mesmo depois da cirurgia. Eu me lembro que nós levamos a Eliana para casa e uma cardiologista, o problema dela era ortopédico, mas Deus enviou uma cardiologista em casa e disse para mim, Silvio, pega a sua esposa e leva para o hospital agora,
porque pelos exames ela está prestes a ter uma sepsemia, ela vai ter uma infecção generalizada e ela pode morrer em 3 dias. Eu falei, nós não temos, nós já fomos nos hospitais, eu não sei mais para onde levar a minha esposa. Essa mulher pegou o próprio celular dela e ligou para São Paulo, Santa Casa de Misericórdia, para um aluno dela, de faculdade, e pediu, olha, estou com um paciente aqui muito grave, gostaria que você recebesse ela. E você recebe? O médico disse, pode mandar ela. E aí nós pegamos uma ambulância, a Eliana não podia se mexer. Imagina uma viagem de 400 quilômetros. Aí a médica me ensinou como anestesiar ou dopar a Eliana. Se você quiser, homens da verdade, eu ensino essa técnica para você. Que eu sei que de vez em quando você tem vontade de dopar ela, né? Vou cobrar caro. Eu preciso salientar de que desde que a médica me ensinou isso, o meu relacionamento com a Eliana ficou um mar de rosas. Ela nunca mais brigou comigo. Seria divertido se não fosse trágico. Foi muito difícil. Nós parávamos ao longo da estrada. Quando a medicação perdia um pouco o efeito, nós alimentávamos, a Eliana comia alguma coisa, nós medicávamos de novo e seguimos até chegarmos em São Paulo. Quando chegamos em São Paulo, a Eliana foi imediatamente atendida, esse médico a recebeu de uma forma muito sobrenatural. A Eliana fez uma cirurgia e foi curada deste mal. Hoje ela usa uma muleta, falta 8 centímetros no fêmur da perna direita dela. Mas a nossa vida foi transformada. Irmãos, a primeira direção que eu tive foi, deixe o trabalho e deixe a igreja. Mas Senhor, como que nós vamos viver? O que os irmãos vão pensar? Deixe o trabalho e deixe a igreja e cuide da sua família. Eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, não é possível eu continuar o trabalho, peço desculpas a você, mas eu preciso cuidar da minha esposa. Reunimos os irmãos da igreja e falamos, irmãos, vocês nos desculpem, neste momento não vai ser possível dar continuidade ao nosso projeto de igreja, vocês apertem o pause aí e eu vou cuidar da minha família. E os irmãos entenderam. E durante 6 meses, nós tivemos que cuidar da Eliana. A Larissa, nossa filha, tinha 15 anos na época, era a mãe da Eliana, ela cuidava, nós fazíamos os procedimentos, e durante 6 meses, Deus enviou todos os recursos que nós precisávamos. Enviou todos os medicamentos que nós precisávamos, abriu portas em médicos, usou pessoas de diversos lugares, não nos faltou absolutamente nada. Mas uma coisa aconteceu, nós saímos daquele momento difícil, cheios da graça de Deus. O nosso casamento melhorou, nosso relacionamento como família melhorou, as nossas prioridades melhoraram, e eu aprendi uma lição muito difícil, confiar em Deus. Confiar em Deus, de que Ele supre as aves dos céus, Ele veste os lírios do campo e cuida de cada uma das nossas necessidades. Isso tem 11 anos, irmãos, para a glória de Deus. As nossas vidas nunca mais foram as mesmas. E o desejo do meu coração, diante desta palavra, e diante desse momento difícil que você está passando, é que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que a graça, que o poder, que a direção do Espírito de Deus conduza a sua vida a sair desse enrosco, a sair dessa situação caótica, a sair desse problema difícil. Às vezes não é uma coisa tão grave, mas é algo cíclico, que de tempos em tempos acaba acontecendo novamente. Busque uma direção do Senhor, há um propósito de Deus para a sua vida, e as características da liderança cristã é essa, de nós priorizarmos os princípios bíblicos. Nós vamos aprender ao longo de todo esse mês de outubro, diversas palavras vindas da parte de Deus para nós aperfeiçoarmos a nossa liderança cristã. E vai culminar com o Summit, com essas experiências incríveis que nós vamos ouvir. E eu quero te desafiar nessa noite a experimentar a graça de Deus através do arrependimento e através de uma direção clara vinda da parte de Deus. Eu creio que nós podemos encerrar esta reunião com uma oração que eu e a minha família fizemos durante esse período muito difícil. Nós fizemos um acordo entre nós de que nós não abriríamos a nossa boca para blasfemar, que nós não íamos reclamar daquela situação. Algumas pessoas iam até em casa e diziam assim, mas vocês são servos de Deus, por que aconteceu isso com vocês? Olha, eu acho que isso aí é pecado, viu? Eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa equivocada. Ouvimos muitas coisas, muitas bobagens de muitas pessoas e pessoas queridas. Mas muitos outros nos sustentaram, nos fortaleceram,
foram um alento para nós, fortaleceram a nossa fé, nos ajudaram. Teve pessoas que chegaram para nós e falaram: olha, pode deixar que esse transporte de ambulância, quem vai pagar sou eu. Olha, esse exame, quem vai enviar os recursos sou eu. Deus usou diversas pessoas, porque Deus cuida. E se você confiar nesta característica do nosso Deus, não vai te faltar nem coisa pequena e nem coisa grande. Diante dessa situação difícil, você pode recuperar tudo o que foi perdido pela glória de Deus. Eu gostaria de chamar a Eliana para me ajudar nesse momento. Ela faz parte disso. Eu não sei se o Tiago vai emprestar o teclado dele. Você cobra caro, Tiago? Até R$10 eu posso pagar. Então a Eliana vai ajudar. Enquanto ela vem vindo, Sérgio, você pode ajudar a Eliana, por favor? Ajude ela ali com seu braço forte. Obrigado, Nete. Enquanto ela vai se dirigindo para nós cantarmos essa música que nós oramos muitas vezes, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a pensar no que o Espírito de Deus está falando conosco nesta noite. O que você fez? Qual foi a decisão que você tomou que acabou afetando de uma forma tão significativa a tua família? As tuas finanças, a tua saúde? Isso está afetando a sua saúde física. Reconheça isso diante do altar do Senhor nesta noite. Confesse que você tomou decisões precipitadas. Confesse que o seu plano tinha uma certa legitimidade, mas você acabou desguarnecendo áreas importantes da sua vida. Você tem dedicado tanto tempo à sua vida profissional, ao custo da sua vida espiritual. Você não tem mais tempo para orar, para ler as Escrituras. Você acha realmente que esse trabalho foi dado por Deus? Tem sugado as tuas energias, tem sugado o seu tempo, de forma que você nem consegue servir ao Senhor com os seus talentos e com os seus dons? Reconheça isso diante do altar nesta noite. Ouça a voz do Senhor, porque através de Jesus, através do nosso Senhor, nós podemos chegar à presença dEle, confessar os nossos pecados e receber direção, recebermos uma instrução para recuperarmos aquilo que temos perdido. O nosso Deus, Ele é assim, Ele é bondoso, Ele cuida de nós de uma forma extraordinária. E enquanto nós vamos cantar esta música, orar esta música, talvez o melhor lugar para você estar nesta noite não é sentado aí neste banco, mas seja aqui na frente, diante da presença do Senhor. Se você tem vivido tempos difíceis, em função de decisões equivocadas, decisões que não priorizaram a vontade de Deus e não teve a direção do Senhor, e você quer mudar este quadro, saia do seu lugar, venha até a frente, derrame o teu choro diante da presença do nosso Deus nesta noite. Ele vai ouvir e vai te dar uma direção. E se você está aqui nesta noite e não conhece Jesus Cristo como Senhor, esse que nos leva até o Pai, esse que é o caminho, a verdade e a vida, saia do seu lugar também e venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Jesus Cristo, Ele te conduz a uma nova vida. Você tem nele as forças necessárias para vencer este momento difícil. Nós vamos cantar, nós vamos engrandecer o nome do nosso Deus. E enquanto isso, enquanto você está em oração, quero pedir aos pastores que estão presentes, os cooperadores de pastoreio, que venham aqui à frente, se coloquem ao lado, os líderes da igreja, venham aqui à frente, se coloquem ao lado desses irmãos que vão estar aqui à frente, e que o Espírito de Deus se derrame sobre nós nesta noite. Essa é a nossa oração. Essa foi a nossa oração há 11 anos atrás. Que bom podê-la cantá-la novamente na presença do nosso Deus. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Ensina
insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar mais uma vez essa canção. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Ainda há tempo de você sair do seu lugar, vir à frente em atitude de contrição e derramar seu coração diante do Senhor. Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Talvez a parte mais difícil agora. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Diz isso ao Senhor. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Vamos orar? Estamos derramando o nosso coração na tua presença nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito em nós. E obrigado porque podemos recuperar aquilo que perdemos. Recebe o nosso quebrantamento, a nossa confissão nesta noite. Esses queridos irmãos que estão aqui à frente, se derramando na tua presença, Senhor. Esses queridos que nesta noite estão entregando suas vidas para o teu governo, para o teu senhorio. A partir deste momento, o Senhor vai governar, o Senhor vai conduzir a vida deles. E nos ajuda, Senhor, como famílias, a termos
uma liderança cristã, uma liderança que considera princípios espirituais, e que nos momentos difíceis nós possamos em Ti renovar as nossas forças, nos reanimar no Senhor, nosso Deus, e corrigirmos erros, e mudarmos prioridades, e glorificarmos ao Senhor através da nossa vida. Apresentamos diante do Senhor esta nova semana que estamos começando, certos de que o Senhor continuará falando ao nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus, que o Teu amor, Deus Pai, e o consolo, a força, a graça que vem do Espírito Santo da verdade, seja conosco, hoje e sempre. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza de uma forma especial para a glória do Senhor. Deus te abençoe. As nossas inscrições estão abertas lá no Summit. Uma boa semana em nome de Jesus.